Vamos lá agora na matéria de conjuntos numéricos. A princípio, vamos estudar aqui a questão dos conjuntos dos números naturais. Os números naturais, ele é representado pela letra N, e os números naturais são aqueles números principais, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente. Os números naturais, então, é representado pela letra N e eles são todos positivos, certo? Então, números naturais são os números de origem. O outro conjunto numérico que a gente vai ver agora é os números inteiros. Os números inteiros ele é representado pela letra Z. Os números inteiros nada mais é que a junção dos números naturais com o sinal de menos. Ou seja, os números inteiros, então, são os números naturais, só que agora com o sinal de menos. Temos aí o menos 2, o menos 1, o 0, 1, 2, infinitamente. Então, os números inteiros, ele pode ser 0, 1, 2, 3, infinitamente. Ele pode ser também 0, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente. Esses são os números inteiros. Agora temos outro conjunto que é chamado de conjunto dos números racionais. Esse conjunto, ele é mais amplo. Ele tem mais grupos inseridos nele. Esse grupo dos racionais, ele é representado pela letra Q. E os números racionais nada mais é que você pegar os números naturais, os números, no caso, inteiros. E agora também a gente pode ter fração dentro dos números racionais. Resumindo, números racionais podem ser números naturais, números inteiros e também representado em forma de fração. Se a gente tivesse aí uma fração, no caso 8 quarto, é números racional? Sim. Primeiro a gente tem que lembrar que toda divisão é uma fração e toda fração é uma divisão, certo? Então vamos pegar 8 e dividir para 4. Temos aí o número 2. 2 é número natural. Se ele é natural, ele é racional também, certo? Agora, se a gente tivesse aí o número, a fração 10 terços. Toda fração é uma divisão, vamos pegar 10 e dividir para 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Aí não dá, o que a gente faz? Acrescenta o zero, coloca a vírgula. Qual número vezes 3 que dá 10 ou mais próximo de 10? Vai dar o quê? 3 de novo, 3 vezes 3, 9. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, vai ser 3,3333 infinitamente. Então, dízima periódica também é números racionais? Sim, também é números racionais. Então, dentro dos números racionais, a gente tem aí os números naturais. Nós temos aí também os números inteiros. E também temos a dízima periódica. Então, dentro desse grupo dos racionais, temos o natural, inteiros e a dízima periódica. Vamos agora no grupo dos números irracionais. Esse grupo é o mais particular de todos, ou seja, ele é um grupo isolado, esse dos irracionais. Ele é representado pela letra I maiúscula. Esses números irracionais, a gente vê bastante em raízes, ou seja, se você pega e tira a raiz de 2, você coloca aí na calculadora a raiz quadrada de 2, vai dar aí 1,41, 42, 13. Veja que não tem uma sequência lógica, ou seja, os números não se repetem com a mesma frequência, ou seja, não é 1,444, aqui é 1,4142, então eles vão se alternando. Isso é uma dízima? É, só que é uma dízima não periódica.
Quando é dízima não periódica, ela é dentro dos grupos dos números irracionais. Então, dízima não periódica, ela é conjunto dos números irracionais. Outro exemplo aqui dos conjuntos dos números irracionais pode ser feito através de fração. A fração 3/7. Aí a gente lembra, toda fração é uma divisão. Vamos pegar 13 e dividir para 7, certo? Ó, 13 dividido para 7. Vamos montar a divisãozinha aqui. 13 dividido para 7. 1 vezes 7, 7. 13 menos 7 sobra quanto? 6. 6 não divide para 7. Acrescenta um 0, coloca a vírgula. Certo? Então, 7 vezes 8, 56. Sobra 4. Veja que vai dar uma dízima não periódica. Vai ser uns números que vão se misturando com o passar da divisão. Ela não tem fim e você não tem uma sequência de números iguais. Certo? Então, conjunto dos números irracionais são dízimas não periódicas. Dentro dos conjuntos dos números numéricos, ou seja, dentro dos conjuntos, temos esse símbolo aqui, ó, que é chamado de pertence, e esse grupo aqui que é chamado de não pertence. Como que a gente aplica isso aqui nas atividades? Pertence e não pertence. Esse pertence é a mesma coisa que fosse V de verdadeiro e o não pertence F de falso. Vamos colocar isso aqui na prática agora. Se a gente tivesse uma atividade aí, dizendo que o número menos 4, ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Menos 4 é número inteiro? Sim, então ele pertence. Aí, no caso, é o Ezinho aqui, certo? Agora, mais um exemplo para a gente finalizar. Menos 1,347, aí tem um tracinho aqui que é uma dízima. Pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Dízima não periódica, ela é no conjunto dos números naturais? Não. Dízima não periódica pertence ao número dos números irracionais. Aí, no caso aqui, teria que ser a letra I. Então, ela não é natural, então o que a gente coloca? Esse Ezinho com o risquinho. Não pertence. Meninos, então até a próxima aula. Bons estudos.